Olá, amigos da TV Atualidades do Direito, tudo bem? Nós estamos com o professor Luciano Alves Rossato, ele fala conosco de Ribeirão Preto e vamos conversar sobre uma recente notícia veiculada no site do Atualidades do Direito, em que o ministro Humberto Martins concedeu liminar na reclamação 8.210, que gerou a suspensão dos processos que discutem compensação de honorários nos juizados especiais do Rio Grande do Sul. Tudo bem, professor Luciano? Tudo bem, Sal, tudo ótimo. Muito bem. Professor, o primeiro questionamento que eu faço é o seguinte: no que consiste a reclamação nos juizados especiais, professor? Professor Sal, é o seguinte, como nós sabemos, no âmbito dos juizados especiais, não é cabível o recurso especial. Por quê? Porque das sentenças nos juizados cabem o recurso, é cabível o recurso inominado, e esse recurso inominado é julgado por juízes e compõe uma turma recursal. E essa turma recursal não se trata de um tribunal e, portanto, não é possível aqui a interposição de recurso especial. Por conta disso, haveria falta aqui de um órgão jurisdicional uniformizador de jurisprudência relacionada aos juizados especiais. E essa situação perdurou por muito tempo, de modo que caberia apenas o recurso extraordinário contra as decisões proferidas nos colégios recursais, pelas turmas recursais. Até que o Supremo Tribunal Federal decidiu pela necessidade aqui de análise pelo STJ. O que o Supremo fez? O Supremo Tribunal Federal, ele reconheceu um vazio jurídico, um vácuo jurídico no sistema, e determinou que o Superior Tribunal de Justiça conhecesse de reclamações quando as decisões proferidas pelas turmas recursais ofendessem a jurisprudência desse STJ. Então, quando a decisão da turma recursal ofender aqui a jurisprudência do STJ, seria cabível aqui a reclamação com essa reclamação. Acontece que o número de reclamações aqui veio aumentando muito desde essa decisão, que foi proferida em 2009, né? Por conta disso, o STJ ele vem filtrando essa possibilidade. De acordo com o STJ, é cabível a reclamação desde que haja uma ofensa flagrante à súmula ou jurisprudência consolidada do STJ. Perfeito? E também há uma regulamentação. O STJ tem uma resolução 12 de 2009, que trata aí dos prazos do procedimento dessa reclamação. Bacana, professor. E como é que fica a compensação dos honorários em relação à reclamação 8.210, professor? Que é o seguinte, em termos de honorários, nós temos a regra, ou o princípio, da gratuidade em primeiro grau de jurisdição nos juizados especiais. Então, gratuidade em primeiro grau. Não são devidos honorários advocatícios em primeiro grau. Porém, se a parte interpor recurso, ela deve recolher o preparo e todas essas custas que são devidas aqui. Então, não temos a isenção em segundo grau. De outro lado, nós temos aqui a possibilidade do deferimento da gratuidade processual. E deferida essa gratuidade, nós teremos como consequência a isenção de preparo recursal. Pois bem, nesse caso da reclamação noticiada no site da Autoridade do Direito, nós tivemos aí o deferimento de uma liminar na reclamação pelo ministro do STJ, em razão aqui de um suposto choque com a súmula 306. O que diz essa súmula 306? Os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo, sem excluir a legitimidade da própria parte. Então, com fundamento nessa súmula 306, o ministro aqui, ele deferiu a liminar suspendendo a execução do julgado, não só neste caso, mas como permite a resolução número 12, estendendo-se a situação para outros casos. Estendendo a situação para outros casos, que não só esse que foi levado aqui ao conhecimento, como autoriza a resolução número 12. Penso que
muito embora tenha ocorrido o deferimento dessa liminar, penso que ao final a reclamação não será deferida, né? Não será procedente. É verdade que é possível aqui essa compensação de honorários quando houver aqui a sucumbência recíproca. Agora, existe a questão se uma das partes for beneficiária da justiça gratuita. Porque se uma das partes for beneficiária da justiça gratuita, ela não deve pagar honorários advocatícios, né? Ela não deve os honorários, mas a outra parte, sim. A outra parte deve pagar esses honorários. O que vai acontecer é muito interessante, né? Aquele que tem aqui garantida a isenção não vai pagar honorários. E aquele que não tem garantida a isenção vai pagar honorários, apesar de existir aqui essa sucumbência recíproca. Então, visando essa situação, eu penso que a liminar aqui para uma discussão futura foi bem deferida, porém, bem provável que no mérito ela não seja acolhida. Ok, professor. Inclusive, quando o professor respondia da questão 1 sobre a reclamação nos juizados especiais, isso é temática do seu livro, não é isso, professor? Sim, temos o nosso livro pela coleção Saberes do Direito, né? Publicado pela editora Saraiva, né? O título do livro é Sistema dos Juizados Especiais sob a ótica civil. Então, nesse livro nós abordamos aí os meios de impugnação das decisões judiciais, entre outros temas, né? E nesses meios de impugnação das decisões judiciais, nós já abordamos essa reclamação com toda a jurisprudência já atualizada do Superior Tribunal de Justiça. Perfeito, professor Luciano. Nós, Atualidades do Direito, agradecemos os esclarecimentos e esperamos contar mais vezes. Obrigado, professor. Meu caro, eu que agradeço. Até mais. Até mais. Obrigado, pessoal.